Leandro Carnal, na Rádio Bandeirantes. Careca de Saber. Professor Carnal, boa tarde. Boa tarde aos nossos ouvintes aqui, direto da primeira capital do Brasil, Salvador. O senhor anda mais do que notícia ruim, professor. Exatamente. Como anda? Queria ter o imposto de renda do seu cartão de milhas. Amanhã Brasília, depois da manhã Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso, mas assim eu vou levando essa vidinha, né? Olha que... uns falam demais, outros trabalham demais. Sabe o que eu estava pensando, professor Carnal, que a realidade, a nossa capacidade, às vezes até de interpretação do que acontece, está ficando cada vez mais complicada, não é? Porque aquela história de, esse é bom, esse é ruim, esse eu gosto, esse eu não gosto, não se aplica no momento em que tem tantas variantes, né? Envolvendo tantas esferas de poder. E aí, nesse momento que eu pensava isso, nosso ouvinte Paulo fala assim, professor Carnal, socorro, traduz pra gente o que é que está acontecendo com esse país. Tá duro de entender, né, professor? Eu acho que nós estamos perdendo um pouquinho, inclusive, da noção de limite. Estamos falando demais. Eu acho que as autoridades estão falando demais. Talvez seja uma vontade de dar explicações, acaba sendo excessivo. Estamos exprimindo aquilo que em filosofia a gente chama de doxa, de opinião, em excesso. Eu acho que, em particular, pessoas como ministros e ministros do Supremo Tribunal deveriam voltar àquela postura tradicional de evitar falar muito. A função deles é muito importante. E quanto mais eles falam, mais complicado fica. Então, acho que nós temos que falar menos, cada um cumprir a sua função e revogam-se as disposições em contrário, porque é muita informação circulando e todo mundo tendo opinião. E a todo instante me pedem opinião. O que o senhor acha do imposto de exportação sobre a carne? Não tenho a mínima ideia sobre a exportação da carne. Nem todos têm informação para tudo, né? O cálculo da previdência para militares é justo que eles sejam idênticos? Eu não sei. Realmente não sei. Nem sempre a gente pode falar de tudo, né? Mas eu acho que hoje todos nós estamos atacados pela vontade de supor que a nossa opinião, ainda que digna, seja relevante. Agora, isso professor, não é verdade. Não parece para o senhor o Senado romano, de vez em quando, isso lá, o Cícero perguntando quais que tandem a butere e catilina patiente. Mas Cícero se matou e seu inimigo César foi assassinado. Né? E nós não estamos com essa sorte. Não vai haver aqui aquela cena do até tu Brutus. Não e tem César Brutus foi aqui. assassinado a 15 de março de 44 a.C. e nós não temos essa sorte. O Senado romano, que começou com 300 membros, passou para 600 e terminou em 900, era um Senado de famílias eupátridas, de famílias aristocráticas, e essas famílias eram muito importantes. Nós temos uma democracia mais dinâmica. O Senado brasileiro e a Câmara dos Deputados, ela tem a cara do Brasil, e a cara do Brasil é essa. Gente intelectualizada, advogados, médicos, comerciantes, milionários, homens do agronegócio, ex-militares, militares, pastores e assim por diante. É a cara do Brasil. Eu não sei se nós nos horrorizamos pelo que vemos no Senado, ou se o Senado é simplesmente, ou a Câmara dos Deputados, ou o Supremo, é um pouquinho o espelho do Brasil, de todas as pessoas. Quer dizer, nós temos um país atípico, né? Nós temos Professor, que viver nisso. Eu tenho duas perguntas terríveis para fazer aqui para o senhor. Primeiro, a gente está fazendo metaforicamente, comparando a nossa situação com a situação da Roma, do início dos Césares, né? A gente vê lá tudo acabava em tragédia. No Brasil não tem tragédia. Ninguém mata, ninguém morre. O máximo que nós tivemos aqui foi um Lúcio Funaro fazendo ameaças aí, fechando escritório de advogados que propunham aos seus clientes a delação premiada. Por que a nossa crise ela é tão pouco fatalista, assim, no sentido de produzir mortos e feridos, coisas que no Brasil não acontece? É uma coisa que eu tenho dito como historiador, mas que não deve ser entendida como incitação ao crime. Nós somos um dos raros países do mundo que nunca assassinou um presidente da República. Os americanos mataram 4 presidentes, né? Lincoln, Garfield, McKinley e Kennedy. Nós nunca assassinamos um presidente da República. Um se suicidou, alguns morreram em circunstâncias misteriosas após o cargo, houve um atentado contra Prudente Moraes, mas nós nunca assassinamos. Na verdade, no topo da pirâmide, lá no topo da pirâmide do poder, a nossa violência é muito verbal.
Na base, nas periferias do Brasil, em outros lugares, a violência é muito real. Nós assassinamos muitas pessoas na base e poucas no topo. Talvez não seja entendido como incitação ao crime, mas uma inversão histórica poderia ser interessante. Né? Matar menos gente na rua e mais gente lá em cima, né? Mas, bom, professor... a primeira questão era sobre o assassinato, né? Agora veja, os americanos mataram 4 presidentes que são uma potência. Talvez esteja faltando isso para a gente deslanchar. Professor, agora deixa eu perguntar aqui uma coisa para o senhor. Como é que a gente pode entender? Quer dizer, essa índole cordial do brasileiro, o comportamento cordato, evidente que as estatísticas desmentem isso. Nosso país é violentíssimo, né? O crime impera, inclusive, nas relações mais fortuitas. Os assassinatos por motivos fúteis são uma chaga nesse país. Como que a gente pode entender isso? Por que nós temos uma política que não produz crimes? Qual é a razão para isso? Nós temos que pensar uma coisa importante, que quando Sérgio Buarque escreveu o que você citou indiretamente sobre o homem cordial em 1936, em Raízes do Brasil, ele não quis dizer um homem pacífico, ele quis dizer um homem passional. O nosso trânsito mata mais do que na maioria dos lugares. Nós temos crimes passionais e violência com mulher em índices assustadores. É mais fácil morrer na periferia de algumas cidades brasileiras pelo índice do que na faixa de Gaza. Nós temos violências contra crianças que são absurdas, mas de fato nas elites domina o tom de concórdia, o chamado Ministério da Conciliação, aquele que o Marquês de Paraná organizou no século XIX, na década de 50, com liberais e conservadores, porque na verdade a nossa elite tem interesses muito próximos e tem comportamentos muito próximos e tem atitudes muito próximas que não resultam em crimes. Os crimes históricos, como, por exemplo, o assassinato do vice na chapa de Getúlio Vargas, João Pessoa, que resultou como chamativo para a chamada Revolução de 30, ou as queimas de arquivo, como PC Farias, ou as mortes ainda não esclarecidas, como o acidente em Paraty com o ministro do Supremo, eles são, de fato, minoritários comparado com o México, que matou um candidato à presidência da República, ou outros em que ocorrem com frequência, o famoso Bogotaço que ocorreu na Colômbia, ocorrem com frequência essas explosões de violência. Agora, no Brasil, elas são circunscritas às classes baixas, ao trânsito, à violência da rua, ao ataque às mulheres, e pouco chegam ao topo da pirâmide. Isso mereceria uma tese, né? Isso mereceria uma tese mesmo. Ou seja, no nosso país, o sujeito que tem posses, ele quase que é uma promessa a condição social dele é quase uma promessa de salvamento da sua própria vida. E se ele ganhar um mandato eletivo, ele está imune às balas e tudo mais, é isso? E além disso, esse sujeito que tem a posses tem acesso à nossa lei, e a nossa lei, para proteger o inocente, ela dá muitas brechas para os advogados manterem fora da cadeia, alegarem 1 milhão de coisas, o que é correto, porque a lei serve para proteger o cidadão. Esse é o princípio elementar da lei. Agora, quem não tem acesso a essa lei é preso injustamente, é preso por ter homônimo, é preso porque acharam uma carteira de identidade no local do crime, ou porque há um mandato de busca sob um nome comum lá em outro lugar e você é preso. Há pessoas presas sem condenação. Quando você não tem acesso aos advogados e à lei, a nossa lei é duríssima. E, de novo, parece que ela pratica o que a gente chama de laxismo, ou seja, um grande relaxamento jurídico no topo, e ela é muito dura na base, né? Ela é muito dura na base. É essa discrepância de renda, de violência, de aplicação de lei, que torna o país um país difícil em vários sentidos. Bom, eu só tenho mais uma pergunta. Se o senhor souber isso, eu desisto de fazer pegadinhas aqui para o senhor, tá? Vamos ver. Esse o seu coisa a minha do difícil, professor Karnal. Super difícil, Thaís. Professor, aqui é o seguinte, no nosso estúdio, nós temos um problema aqui. O programa que vem antes da gente tem um sujeito que chama Galvão, que odeia o ar-condicionado. Isso é uma característica, a gente fala que a porção mulher dele é justamente essa que odeia o ar-condicionado. Porque quando a gente entra aqui, está um calor horroroso, não é, Thaís? Mas você não vai, tá perguntando isso pro professor Karnal? Não, eu vou perguntar pro professor Karnal por que
não tem nada a ver a pergunta com a história que eu contei. Por que mulher sente mais frio do que homem? Você sabe que há animais pipilotérmicos e animais homeotérmicos. Há animais que variam a temperatura de acordo com o ambiente e outros não, né? Além de uma fisiologia específica do feminino, inclusive mais resistente a infecções do que o masculino, as mulheres costumam andar com os pés de fora, sem meia, com o colo descoberto, e os homens geralmente cobrem essas partes. Se você cobrir o pé, isso acontece em sala de aula. As meninas estão de sandália, os rapazes estão de tênis ou de meia. Se você cobrir o pé, já faz uma diferença enorme, né? As extremidades aquecendo o pé. Mas esse é um debate permanente. As variações de temperatura das mulheres são maiores, inclusive. Pois é. Mandou bem, viu, professor? Eu acho que o Galvão está usando sandália de dedo. Não deixa para não se folgar com o senhor desse jeito, não, viu? A conclusão do professor Karnal é a seguinte: precisa falar para o Galvão parar de usar sandália. É isso. Professor, obrigadíssimo, viu? Eu me rendo aos seus conhecimentos. Eu me rendo. Nunca mais vou tentar uma coisa dessa. Uma boa tarde para todos. Obrigado, professor. Um abraço.